Porque olha só, quando se está em evidência, todo mundo quer estar do lado. Mas quando se passa por uma crise ou por uma situação mais complicada, ei, as portas se fecham, até onde você entrar, você não entra mais, não é? Não é assim? Se não fosse Deus na tua vida, você nem estava mais onde você está. Se não fosse Deus na tua vida, Deus agindo na tua história, você já estava em plena vergonha. Mas Deus não deixa, porque Ele tem propósito com você e através de você, você está entendendo. Quem está entendendo, declara: eu já estou entendendo a palavra, Jesus. Observe só uma coisa. Aquela mulher era uma mulher, queridos, que não foi convidada, mas ela sabia que Jesus estava na festa. E onde que Jesus estava? Estava na casa de Simão, o fariseu. Ele estava na casa do fariseu e ela fica sabendo, Jesus está na festa. Então ela diz assim: eu sei que eu não sou bem-vinda, eu sei que as pessoas não me querem lá, eu sei que eu não vou ser bem recebida, mas a presença dele me atrai. Eu vou até onde Jesus está. Eu vou viver os propósitos de Deus. Eu vou fazer aquilo que está no meu coração. Tem hora que é só você, a tua fé, a tua cara e a tua coragem, não é? Não é dessa maneira. Tem hora que é só você, a fé, a cara e a coragem. Porque olha só, você sabe que lá ninguém vai te ajudar. Você sabe que vai ter gente até que vai te resistir e te criticar. E se não fosse a presença de Jesus naquele lugar, você não ia nem entrar. Você tá entendendo? Pois é, mas aquela mulher se levanta e ela vai até a presença de Jesus. Porque ela sabia que Jesus estava na festa. E a Bíblia diz que quando ela chega lá, ela consegue entrar. Mesmo com pessoas resistindo, criticando, olhando torto. Sabe por quê? Porque aquela mulher, aos olhos de muito, ela não tinha o padrão que eles esperavam. Lembra que estava na casa de um fariseu, né? Lembra que está na casa de um religioso, né? Você lembra disso, não é verdade? Então, olha só. Logo, quando aquela mulher chega, ela não está nos padrões que eles esperam, não. Então, você imagina que fariseu vai convidar quem? Quem é o hall de amigo dos fariseus? Outros fariseus, outros religiosos, não é? As pessoas se encaminham com pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo pensamento, que está na mesma direção. É natural. É natural, ninguém que tá indo pro sul vai andar com quem tá indo pro norte. Dificilmente, em uma raridade, os caminhos podem se cruzar, mas caminhar junto, olha só, caminhar junto, só vai estar lado a lado os dois que estiverem de comum acordo, não é assim? Ou seja, se um fariseu estava dando uma festa, logicamente que ele não ia chamar os publicanos, não ia chamar os romanos, não, se o fariseu estava dando uma festa, querida, a festa ia ser cheia de fariseu. E aquela mulher sabia. Quando ela pergunta onde é mesmo que ele tá, hein? Tá lá na casa do fariseu. Ela sabia. Eita, vai estar cheio de fariseu lá. Mas quer saber? Jesus está lá? Pois é pra lá que eu vou. Você tá entendendo? Ela sabia o que lhe aguardava. Ela sabia a resistência que teria. Ela sabia que ela não se encaixava no padrão que eles esperavam. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Sabe qual é a maior fúria daqueles que não aceitam o que Jesus está fazendo na tua vida? Por vezes você não tá no padrão que eles esperam. Por vezes você não tá no padrão deles. Você tá entendendo? Você não está. E eles olham e dizem assim: como pode? Ela é assim, ele é assim. Como é que pode? Não tem essa capacidade, ou não tem essa habilidade, ou não faz isso, ou não faz aquilo. E vê Jesus te dando atenção, e vê Jesus te abençoando, e vê Deus fazendo. E eles não entendem. Eles não entendem. Olha só, que o pecador Deus perdoa. Mas olha assim, o arrogante, o religioso, o fariseu, ele abate. Você tá entendendo? Você está entendendo? Tem gente que não aceita porque acha que você tá fora do padrão deles. Tem gente que não aceita porque acha que você não é bom o suficiente para estar no meio deles. Tem gente que não aceita. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. É a presença de Jesus que te sustenta. Declara aí. Declara aí nos comentários. A presença de Jesus me sustenta. Mas declara com fé. Quando você declara, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Declara aí com fé. A presença de Jesus me sustenta. E te sustenta mesmo. Te sustenta diante dos fariseus, te sustenta diante dos leões da vida, te sustenta diante dos invejosos, te sustenta diante dos caluniadores, te sustenta diante dos difamadores, te sustenta diante daqueles que arquitetam e tramam mal contra a tua vida. É a presença de Deus, é a presença de Jesus que te sustenta. Deixa eu te falar aqui uma coisa.
Tinha mais de Jesus na vida daquela mulher fora do padrão do que de Jesus na vida daquele fariseu. Você tá entendendo? Você enxerga mais de Jesus na vida dela do que na vida daqueles que estavam criticando, apontando, julgando. Você tá entendendo? Você está entendendo? Pois é. Deixa eu te contar aqui uma coisa, nem todo mundo vai aceitar você tão fácil. Não, até porque, deixa eu te falar uma coisa, gente que tem sonho incomoda, gente que tem promessa incomoda, gente que tem intimidade com Jesus incomoda, gente que tem compromisso com Deus incomoda. Você tá entendendo? Incomoda. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, queridos, ela vai entrar numa festa onde ela sabia que ela estava fora do padrão. Ela sabia que aqueles que estavam ali não aceitariam a sua presença, mas o importante para ela não era a presença dela, era a presença dele. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Você já percebeu que quando você se levanta para fazer alguma coisa, sempre tem alguém criticando e dizendo que você tá fazendo da maneira errada, que poderia fazer de maneira melhor? Mas pergunta se eles querem fazer no teu lugar. Querem não, eles querem criticar. Ei, você já percebeu que sempre que você começa alguma coisa, sempre tem alguém, pra dizer que isso daí não vai dar certo, que não é pra você? Pois é. Pergunta se eles querem te ajudar. Querem não, eles só querem opinar mesmo, sabe? É coisa de fariseu, é coisa de religioso. Porque gente cheia do Espírito Santo, ela levanta e quando vê você, se tá fazendo errado, ela vai lá e te ajuda a fazer certo. Se você não tá fazendo tudo que era pra fazer, ela vai lá e te auxilia para que você possa finalizar a obra com sucesso. Gente cheia do Espírito Santo ajuda, mas não atrapalha. Você tá entendendo? Fariseu não, ele nem faz nada e nem quer ver ninguém fazer. Porque ele teve oportunidade. Ei, deixa eu te contar aqui um segredo. Você veio pro mistério aqui com Deus? Deus tá falando com você? Então clica aí em compartilhar que ele vai falar mais longe ainda com pessoas através da tua vida. Compartilha, tá? Não fica só pra você não. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Sabe qual é a maior frustração de algumas pessoas contigo? Sabe qual é? É porque elas tiveram a oportunidade de fazer ou têm a oportunidade de fazer, mas não fazem. Você tá entendendo? Mas não fazem. Elas não fazem, simplesmente não fazem. Elas têm oportunidade, Natália? Tem. Elas poderiam fazer? Poderia, mas elas fazem? Não. Aí você diz, Natália, por que você tá dizendo isso? Porque o próprio Jesus disse isso. Porque quando aquela mulher tá lá chorando aos pés de Jesus, lavando os seus pés com as lágrimas, tá lá enxugando com os seus cabelos, tá lá, olha, sabe, se derramando na presença dele. Pois é, quando ela está lá fazendo tudo isso, os fariseus vão começar a criticar, a questionar e dizer, olha só, se este daí fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, e o termo original de pecadora está relacionado à prostituta nesse contexto, sabe? A Bíblia não vai nos falar a respeito do passado daquela mulher, mas eu acredito que não era um passado bonito. Não era um passado bonito, não era aquele passado que você se orgulha, sabe? Não é. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, ela era uma nova criatura na presença do Senhor, senão ela não estaria ali atraída pela presença de Jesus. Mas olha só, fariseu não quer saber, fariseu não divide passado e presente, não. Ele põe tudo num pacote só porque o que ele quer é falar da vida dos outros, você tá entendendo? Ele põe tudo num pacote só, ele pega um momento de maior fragilidade e ele coloca tudo num pacote e julga uma vida por um momento, você tá entendendo, né? Pois é, olha só, aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava fazendo tudo pra Jesus, estava chorando aos pés, estava enxugando com os cabelos, estava derramando o seu unguento, sabe? Tava ali, ó, adorando a Jesus. Aí os fariseus, eles estão em cima da mesa, todo pomposo, sabe? Aí eles olham pra baixo e eles começam a criticar e começam a dizer, se esse daí mesmo, esse homem aí, ó, chamado Jesus de Nazaré, se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher é pecadora, essa mulher é prostituta, essa mulher de vida torpe, essa mulher de vida fácil, essa mulher isso. Ele saberia que essa mulher não vale, não presta, não faz isso, sabe? Porque tem gente que gosta de uma... Não é desse jeitinho, tá entendendo o mistério? Quem tá entendendo declara, tô entendendo tudo, Jesus. Estou entendendo tudo. Aí sabe o que acontece? Eles começam a criticar. A frustração deles, é porque eles tiveram ou têm oportunidade de fazer e não faz o que você faz. Aí não quer ver você fazendo. Aí Jesus vai olhar pra eles. Agora eu quero que você entenda. Ele vai olhar precisamente pra Simão, o fariseu, aquele que estava dando a festa, aquele que tinha convidado Jesus, sabe? Ele vai olhar pra Simão, o fariseu, e vai dizer assim, vem cá, Simão, presta atenção aqui, meu filho. Eu vou te dizer qual é o motivo da tua frustração. É porque tu pode fazer ou pode e não fez, né? E ela tá fazendo. Então deixa eu te mostrar aqui, olha só. Eu cheguei na tua casa e você não ungiu a minha cabeça com óleo.
ela aqui tá derramando seu melhor perfume. Você não me deu ósculos santos, que são beijos na face, você tá entendendo? E ela não para de me beijar os pés. Olha só, aí ele vai olhar e vai dizer assim: você não lavou os meus pés com água, que é tradição judaica. E ela daqui não para de lavar os meus pés com as suas próprias lágrimas. Sabe o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo assim: tu pode fazer, Simão, só que tu não fez. Então aceita que agora ela tá fazendo. Se tu não pode ajudar, não atrapalha. Você teve a oportunidade e até dá tempo ainda, mas não faz, porque tem coração duro. Tem gente, que simplesmente não suporta, sabe por quê? Porque tem a oportunidade de fazer e não quer fazer, porque tem preço, porque tem comprometimento, porque precisa de empenho, porque precisa de vontade. Aí olha pra você e vê você fazendo e não suporta. Aí de repente você olha pra gente desse tipo e diz: quer saber, vou parar, estão me criticando, estão apontando, estão falando. Vai parar? Por causa de gente que era pra estar fazendo e não tá? E vê você fazendo e quer te parar? Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você continuar, persevera. Vai ser em lugares como esse que você vai fazer a diferença. Vai ser em lugar... Deixa eu te falar aqui uma coisa. Uma mulher chamada pecadora, ela estava ensinando um religioso como tratar Jesus. Você tá entendendo aqui? Você tá entendendo que papai tá falando pra você? Vai ter gente, que vai ter que aprender contigo. Você tá entendendo? Vai ter gente que vai ter que olhar pra você, entender com você, aprender com você. E geralmente esse tipo de gente são os que mais vão te perseguir. São aqueles que precisam aprender contigo. São aqueles que precisam ter atitudes parecidas com a que você está tendo em relação a Jesus. São pessoas, olha só, que precisam verdadeiramente se despir da religiosidade, sabe? Das suas credenciais, das suas aparências, de tudo isso, e verdadeiramente entender a essência de caminhar com o Mestre. De verdadeiramente mergulhar na vida com Deus. Você tá entendendo o que Deus tá falando aqui pra você? Deus trouxe gente até aqui hoje pra dizer assim: não para por causa desse tipo de gente. Não para por causa dos fariseus. Não para, porque eu sou contigo neste lugar. Aquela mulher saiu justificada. O fariseu saiu envergonhado. Papai fala pra você nesta hora: aquieta o teu coração, persevera, porque eu te justifico aí. Eu sou o teu advogado. Você tá entendendo? Vai ter gente que vai ter que aceitar que tem a oportunidade e não faz. E você tem a oportunidade e aproveita e não vai parar por causa de gente que está frustrada e incomodada. Prossiga, porque Deus é contigo nesse lugar. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está falando contigo? Então confirma aí nos comentários com o teu amém.